Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 5, objeto de conhecimento, vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos e vacinas. No detalhamento, nós vamos ver automedicação e uso excessivo de medicamentos e sobre a produção de vacinas. Então, caderno e caneta na mão e vamos agora para a nossa aula. Vejam só o que eu tenho aqui do lado. O que esta mão, assim, cheia de medicamento, remete, assim, a ideia, traz a ideia para todos vocês, né? E eu já tenho aqui uma palavra, ó, automedicação. Então, esse é um hábito que está aí tomando conta, né? As pessoas estão cada vez mais adotando em suas vidas, que é aquele hábito de tomar ali um medicamento que foi indicado por alguém, que você já tem esse medicamento em casa que um familiar tomou e não completou todo o ciclo daquela medicação, ficou um pouquinho ali, e aí num determinado dia você começou a sentir aqueles sinais e sintomas, estava um pouco passando mal, né? Alguma coisa estava acontecendo com a sua saúde e você foi lá e tomou uma medicação sem ter ido a uma consulta médica. Tomou uma medicação sem a prescrição, a orientação, né, de um profissional de saúde, que ele daria ali aquela medicação, né, bem específico para o que você estava sentindo. As pessoas são diferentes. As pessoas têm ali organismos diferentes uma das outras. Então, não é uma recomendação você se automedicar. Então, nós vamos estudar na nossa aula sobre isso. Veja aí que a automedicação é o ato de tomar medicamentos sem orientação médica para aliviar sintomas. Então, quando eu tenho aqui sintomas, né, são aquelas partes, o que nós estamos sentindo no nosso corpo. Eu estou com dor de cabeça, eu estou tonto, né, eu não estou conseguindo ficar bem, né, não estou passando bem. E também podem ser os sinais, né, alguma alteração no seu corpo que você vê com os olhos, uma vermelhidão, né, uma ferida, enfim. Então, basicamente são, né, a automedicação é quando você não tem aquela autorização médica para tomar aquele medicamento em específico. E aí, essa automedicação e o uso excessivo de medicamentos, eles podem ter graves consequências. E essas graves consequências, inclusive, elas vão iniciar aí por um primeiro fato, que é a ineficácia do tratamento. A ineficácia do tratamento é quando aquele medicamento não traz o alívio esperado que você esperava para aqueles sintomas que você está sentindo. Um outro também pode causar intoxicação, ou seja, o consumo excessivo de medicamentos pode trazer uma sobrecarga do organismo e assim você ter uma intoxicação, você tomar em uma dose, uma quantidade de medicamento além daquela que seria apropriada, tá? Outra caso grave que pode acontecer é a interação medicamentosa com outros medicamentos que você já esteja tomando. Ou seja, como não tem orientação médica, elas podem causar ali
interação indesejada, pode acontecer ali algum problema, né, nesse tratamento que você já estava fazendo ou no que você já estava sentindo. Ou seja, aumenta o risco de piorar a situação. Também podem causar reações alérgicas. As reações alérgicas, elas são ali desencadeadas, né, em alguns indivíduos, e essas reações alérgicas podem, inclusive, levar à morte, tá? Ou seja, você precisa ter o cuidado de que esse medicamento tenha uma supervisão médica para então você conseguir tomar, né, e ficar despreocupado, tá? Vamos agora ver quando causa ali diarreia. A diarreia, olha só a ilustração, tá? Você tem aí um fato, né, que você começa a sentir aquele desconforto no intestino e que você, então, tem evacuações líquidas. Essas diarreias, né, tonturas e enjoos, né, os três aqui, eles são ali todos resultados de uso de medicamentos que não estão com dosagens corretas, né, que não estão indicados, apropriados para aquilo que você realmente está sentindo. Casos mais graves, aí vai ficando dependência física e psicológica. Na dependência física e psicológica, né, você tem ali que alguns medicamentos eles têm potencial para causar ali, digamos, você ficar dependente, não conseguir mais ficar sem aquele medicamento, de tanto que seu organismo já se acostumou e ele já causou ali uma alteração na fisiologia do seu organismo, no funcionamento do seu organismo, para que então você, se tirar aquele medicamento, é como se você já ficasse até pior. Então já são situações mais graves, já são situações em que você já não consegue controlar o consumo daquele medicamento, já está mexendo com o seu psíquico, né? Já está mexendo com uma parte que já envolve o cérebro, o sistema nervoso, né? Tanto central, ali que é o cérebro, ou periférico, né? De reações do seu próprio organismo que você não consegue controlar. Tá? E aí é importante frisar que essa dependência física e psicológica, ela não é quando você toma um medicamento ou dois, é quando você passa muito tempo, né, com aquele consumo daquele medicamento. Então, a orientação médica seria importante para você evitar, né, esse uso excessivo. Lesões irreversíveis também de certos medicamentos em alguns órgãos, como o fígado, os rins e coração, porque um medicamento ele pode ter uma composição que você não sabe e assim essa composição pode afetar outros órgãos, inclusive, né, levar à falência desses órgãos, o não funcionamento desses órgãos, tá? Então, todos esses fatos aí que eu citei para vocês, eles são muito graves e todos são consequências do uso excessivo de medicamentos, né, sem orientação médica. Você já percebeu lá que quando você vai no médico, tem lá uma quantidade, uma dosagem e tem um período de tempo. Então, quando você tem essa automedicação, você não sabe o período de tempo adequado. E se você deixar de consumir naquele período de tempo que seria adequado, você também está causando ali problemas para o organismo. Por quê? Se você já deixou já passou a, digamos, a não ter mais aqueles sinais e sintomas, você acha que já ficou bem. E aí você deixou de tomar aquele medicamento. Ou seja, o médico passou 7 dias e você só tomou 3 dias. O que isso pode resultar? Em outros problemas mais sérios que são chamados de resistência a antibióticos, quando essa medicação é um antibiótico. Vejam aí
que a resistência aos antibióticos acontece quando as bactérias conseguem sobreviver. Olha só, já estamos falando aqui de bactérias, hein? E elas conseguem sobreviver e permanecer no organismo após aquele tratamento com antibiótico. Então, o uso inadequado, né, desses antibióticos ou o excessivo desses antibióticos levou à resistência bacteriana, tornou, né, a resistência bacteriana um problema de saúde pública. Quando falo que é um problema de saúde pública, está dizendo que não acontece só com uma pessoa, já acontece no coletivo, porque várias pessoas estão aí se automedicando, não estão cumprindo os tratamentos e assim eles estão levando a resistência, aquelas bactérias a ficarem super resistentes. Esse mecanismo aí de resistência a antibióticos que leva, né, a superbactérias tem um processo que ocorre. Vamos ver aí no nosso esquema que vocês têm, ó. Um indivíduo tem uma infecção. Essa infecção ela é causada por bactérias, né? Nós estamos tratando aqui de bactérias, desse micro-organismo. Por um acaso, o indivíduo que ele tinha ali uma bactéria no seu organismo e essas bactérias elas tinham que ser curadas, somente os antibióticos é que são o medicamento adequado, ideal para as bactérias. Se por um acaso, nesse processo, a pessoa não toma, não cumpre o tratamento, aquelas bactérias que elas não morreram, né, por aquele tratamento inadequado, elas vão começar a, né, vão ser selecionadas apenas as bactérias resistentes, porque se o medicamento ele tem 7 dias, vamos dizer, 7 dias para poder ter uma ação, e a pessoa, em vez de tomar 7 dias, só tomou 3 dias de medicamento, ela apenas, digamos, matou umas bactérias e outras não morreram. Tá? Então, assim é que se cria as superbactérias. Tem aqui, ó, a multiplicação de bactérias resistentes. E essa multiplicação de bactérias resistentes é que é o problema de saúde pública, tá? Por quê? Porque se você não cumpriu o tratamento e as bactérias resistentes continuaram no seu corpo, embora não causando mais todos aqueles sinais e sintomas, mas elas continuaram vivas. E assim elas podem se reproduzir, infeccionar outras pessoas, você pode piorar e aquele antibiótico não ter mais efeito sobre essas superbactérias. É um grave problema de saúde pública que acontece no Brasil. Tá? Vamos ver aí que os antibióticos, eles são utilizados, né, de maneira imprópria, nesse caso da resistência a antibióticos, como em casos de automedicação, prescrições desnecessárias ou interrupção prematura do tratamento. As bactérias têm mais oportunidade de desenvolver resistência aos medicamentos. E aí nós temos que tomar medidas preventivas. Essas medidas preventivas, ela é fundamental, né, buscar orientação médica adequada antes de iniciar qualquer tratamento medicamentoso. E também você deve seguir as instruções que são prescritas ali naquela receita médica para garantir a segurança e eficácia do tratamento. E aí é como eu citei para vocês, se está escrito na receita que deve-se tomar uma determinada dose em 7 dias, este período de tempo deve ser cumprido para que todas as bactérias que estão causando aquela infecção morram e assim você não ajude nesse processo aí de resistência, né, bacteriana. Tá bom? Há outros assuntos que estão relacionados aí ao nosso tema é a produção de vacinas. A produção de vacinas, ele vem ali
como um processo de prevenir que você adoeça, né? Então, as vacinas, ela é uma substância biológica que estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, são células de defesa contra micro-organismos que causam doenças. Esses micro-organismos que causam doenças são os vírus e bactérias, por exemplo, tá bom? Então, quando você tem ali um calendário de vacinas, desde criança, de bebê, né? Quando nasce, é porque essas vacinas vão estimular ali a produção de anticorpos, células de defesa no seu organismo, para que você, então, possa, né, ter a defesa para esses micro-organismos que, ao ter contato com o seu corpo, né, o corpo daquele bebê, por exemplo, no exemplo que eu estou citando para vocês, ele já está ali com uma defesa para aquele micro-organismo e não vai ter a doença causada por aquele micro-organismo. Mas aí nós vamos lembrar agora sobre uns assuntos que já estudaram, que é sobre o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele é o sistema de defesa contra micro-organismos patogênicos, são aqueles que causam doenças, como bactérias, vírus, protozoários e outros micro-organismos. E nós temos aqui que esses órgãos do nosso corpo, olha, tá? Nós temos os linfonodos, o baço, tá? Os vasos linfáticos, medula óssea, timo, entre outros no nosso corpo, são órgãos do nosso corpo que ajudam ajudam na defesa do nosso organismo. E aí, para a defesa do organismo, existem dois tipos de sistema imunológico. Imunidade inata, que está presente desde o nascimento, você já nasce com ele, né? E é a primeira linha de defesa imediata do organismo, mas ela não é específica por micro-organismo, mas já é uma defesa. E tem a imunidade adaptativa, que ela é adquirida após o contato com o patógeno, de forma natural, ou através de vacinas, e é específica para vírus e bactérias. Então, quando você tem o calendário vacinal, que tem que ser cumprido desde o nascimento, ele deve ser cumprido, porque ele tem uma importância de desenvolver a imunidade adaptativa específica por micro-organismo e por doenças. Mas para a gente compreender tudo isso, nós vamos ver um vídeo aí sobre a história, né, e a importância da vacina. Então vejam aí. Você conhece a história das vacinas? Vem saber um pouco com a gente! Antes de tudo, vamos falar sobre a varíola. Essa é uma doença muito antiga. Para você ter uma ideia, foram encontradas cicatrizes características da doença em múmias egípcias. A varíola provocou milhões de mortes ao longo dos séculos, até que, em 1796, o médico inglês Edward Jenner notou que as pessoas que contraíam a cowpox, uma doença parecida com a varíola, não adoeciam tanto com a versão humana da doença. Então, ele fez um teste. Aplicou uma pequena dose dessa varíola bovina numa pessoa que acabou apresentando uma forma leve da doença. Depois de um tempo, aplicou uma dose da varíola humana nessa mesma pessoa, que não desenvolveu a doença. No Brasil, a doença chegou com os colonizadores europeus no século XVI. Já a vacina chegou no século XIX, mais ou menos na época da chegada da corte ao país. Inicialmente, a população resistiu às vacinas, o que infelizmente levou o país a novas epidemias por alguns anos. Em 1908, houve um surto violento de varíola e o medo da doença passou a ser maior que o da vacina. A vacinação de rotina comprovou sua eficácia ao longo dos anos. A presença da varíola foi diminuindo no Brasil e no mundo, até que em 1980 ela foi considerada extinta em todo o planeta. A varíola é a primeira e única doença humana erradicada em todo o mundo, e esse resultado só foi possível graças à vacina.
No Brasil, a vacinação em massa também foi responsável pelo controle da poliomielite, paralisia infantil e da síndrome da rubéola congênita. A vacinação é um ato de amor, amor pela própria vida, pelos familiares e por todos à sua volta. Viram aí no vídeo? É importante a vacinação. Então, desde aqueles primeiros estudos de Edward Jenner até hoje, nós temos aí a criação de vacinas, né? E a vacina no Brasil, ela chegou lá em 1804, né? Trazida, né, pelo Marquês de Barcarena. Tá? Então, a primeira campanha de vacinação em massa no Brasil foi contra a varíola, lá na cidade do Rio de Janeiro, e idealizada pelo médico Oswaldo Cruz, que foi o fundador da saúde pública no país. Isso, olha, pessoal, há mais de 100 anos. Tá? E vocês sabiam que nesse período também ocorreu a revolta da vacina, né? Então, a campanha contra a varíola, ela foi marcada por muitas, digamos assim, muitas confusões, sabe? Então, foi por desafios e resistências ali da população, mas foi fundamental para o controle e, posteriormente, ali a erradicação da varíola no país. Então, nós vamos ver aí com o professor Ian mais um pouco sobre a história, né, da vacinação no Brasil aí com a revolta da vacina. Vejam. Bom, e vamos falar sobre a revolta da vacina. O Brasil, no início do século XX, estava passando por diversas mudanças, principalmente aquilo que a gente chama de modernização das cidades, né? E, naquele momento, a nossa capital era o Rio de Janeiro. Bom, o Brasil como um todo, assim como o mundo, estava passando por uma crise, né? Uma epidemia de varíola. Bom, e naquele momento, o médico sanitarista Oswaldo Cruz determinou a obrigatoriedade da vacinação. Mas essa obrigatoriedade ela não foi bem aceita pela população. A população se revoltou. Por quê? Havia naquele período, né, a difamação de algumas informações que não combatiam com a vacinação, né? As pessoas acreditavam que parte dos seus corpos iriam cair, ou que até mesmo elas iriam se transformar em determinados animais, né? Então essas informações elas se disseminaram pela população e havia um bloqueio, né, para aceitar essa vacinação obrigatória. Bom, sendo assim, houve um choque, né, entre a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e a resistência popular em tomar essa vacina, pois, né, naquele período, início do século XX, as pessoas não tinham tantas informações, né, como nós temos hoje. Então havia um medo mesmo a respeito dessa vacina. Então o que aconteceu? No ano de 1904, na nossa capital, então, que era o Rio de Janeiro, houve uma rebeldia popular, né, contra os agentes que vacinavam contra a varíola. Essa rebeldia gerou, inclusive, cerca de 30 mortos, entre outros presos, né? E assim caracteriza-se a revolta da vacina, como uma revolta popular contra a vacinação obrigatória contra a varíola, né? É importante salientarmos que a varíola foi erradicada devido à sua vacinação em massa no mundo em meados dos anos 80. Viram aí? Então, juntando lá o vídeo da história da vacinação, né? E agora da revolta da vacina, nós podemos compreender, né, o quanto que foram vencidas barreiras, né, para a população acreditar que vacina faz bem, porque ajuda a estimular o sistema imunológico adaptativo, aquele de defesa específica por um micro-organismo que é causador de uma doença. Então, nós já sabemos que os micro-organismos patogênicos que causam doenças, eles podem ser combatidos por meio de vacinas. E aí nós temos toda a importância da produção das vacinas.
né? As vacinas, elas são produzidas em laboratórios a partir de micro-organismos enfraquecidos, mortos ou de alguns dos seus derivados. São uma das maiores conquistas da medicina moderna, desempenhando um papel fundamental na proteção contra doenças infecciosas e na promoção da saúde pública. E essas células de defesa, elas têm mecanismos de ação específicos, tá bom? Esses mecanismos de ação específicos, né, da ação das vacinas, eles atuam principalmente, como eu citei para vocês, no sistema imunológico adaptativo. Esse sistema imunológico adaptativo, ele estimula uma resposta imunológica específica contra o antígeno presente na vacina. E aí nós temos os linfócitos B, eles diferenciam-se em células responsáveis pela produção de anticorpos. Os linfócitos T, eles vão se dividir em células que são chamadas CD8, que matam células infectadas, e CD4, que ativam outras células do linfócito, né, dos linfócitos B, tá bom? Os macrófagos, vejam aí, ó, os macrófagos, eles também são chamados de monócitos, tá aqui, ó, já falei desse, agora dos macrófagos. Eles também realizam fagocitose, né, e invadem regiões infectadas. E nós temos aí os anticorpos, que são produzidos também ali como células do sistema, né, imunológico. Então, eles são qualquer substância capaz de promover uma resposta por parte do sistema imunológico. Então, essas células todas, elas atuam no organismo e eles vão promover ali a produção de anticorpos, né, e a ativação de células de defesa que são específicas. Essas células aí, elas desencadeiam a formação de uma memória imunológica, proporcionando proteção duradoura contra doenças infecciosas. Mas vocês poderiam me perguntar, professor, o que é memória imunológica? Sabe aquelas vacinas que vocês tomaram bebezinhos, quando você era bebezinho? Pois é, até hoje ela ainda está atuando no seu organismo. Até hoje aquela vacina ainda está fazendo efeito, tá? Isso é memória imunológica. Então, quando você for convidado para tomar vacinas, seja vacina da dengue, vacina da gripe, vacina contra HPV, da Covid-19 mais recentemente, devemos tomar essas vacinas porque elas causam memória imunológica no nosso organismo. Diga não às fake news, porque as vacinas servem, né, para a defesa do nosso organismo. E aí nós temos os programas, o Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização, ele é uma política pública do governo federal, tá? Para, assim, ajudar com que toda a população seja imunizada. Então, ele foi criado em 1973, né? E ele é um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de vacinação do mundo. Ele é coordenado lá pelo Ministério da Saúde, tá? E tem como objetivo garantir, vejam vocês, o acesso universal de todos, independente de onde você esteja, independente, né, de classe social e gratuito às vacinas, promovendo a proteção da população contra uma grande, né, uma ampla gama de doenças, contra várias doenças. Tá? Então, o Programa Nacional de Imunização, ele disponibiliza ali vacinas para todos. É por isso que em regiões como na Amazônia, vão aqueles barcos de saúde, as equipes de saúde vão de voadeira até chegar à casa do ribeirinho. Veja aí que o Programa de Imunização Nacional disponibiliza diversas vacinas para diferentes faixas etárias e grupos populacionais. Entre as vacinas oferecidas pelo programa, destacam-se aquelas que protegem contra doenças como sarampo, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, hepatite,
febre amarela, entre outras. E aí, vejam, o Zé Gotinha que eu tenho aí para vocês lembrarem, ó, que é importante levar as crianças, é um meio lúdico, né, de que essas vacinas tenham a adesão da população. É preciso ter cobertura vacinal, logística de distribuição, conscientização da população e o combate à desinformação e fake news. Esses são os grandes desafios para o avanço, né, da vacinação no Brasil. Então, você ajude, né, oriente seus familiares, você também aceite a vacinação para poder evitar doenças. Tchau!